Até o Gabriel Pimenta perguntou se o Cauã Batistella tá fixo no profissional agora. Ô, Gabriel, ele treinou com o profissional ontem, né? Mas não dá pra gente dizer que ele tá fixo no profissional, porque ele já treinou com o profissional em outras oportunidades. Eu acredito que não. Estou até olhando a tabela aqui do Sub-20. O Cruzeiro joga no sábado contra o Atlético pelo Campeonato Mineiro Sub-20. Imagino que o Cauã provavelmente vai jogar, tá? Essa partida de sábado. Não teria por que não jogar, né? É o principal jogador do Sub-20. O Cruzeiro ganhou do Atlético no último final de semana, então a gente tem um caminho, não vou dizer facilitado, mas um caminho mais claro ali, se ganhar todas as partidas até para ser campeão. Vocês acham que o Batistella já seria positivo ele ser integrado a treinar com o profissional já nesse ano, pensando até numa utilização no ano que vem, ou vocês são ainda mais otimistas e acham que tem espaço para ele já nessa temporada? Quando o empresário dele veio aqui, ele até disse que o Batistella já dava para ser considerado um jogador do profissional do Cruzeiro, né? Ele está à disposição. Agora, falar que é fixo é um pouco complicado, porque esporadicamente o Batistella tem treinado no profissional, mas não tem feito isso com tanta frequência. Ainda não é uma rotina, até porque tem calendário do Sub-20. E como você disse, Emerson, é um jogador ainda muito importante para a categoria, é o mais importante. Eu tenho mais expectativa no Batistella pensando no ano que vem, em 2026, fazendo uma pré-temporada com o profissional por completo e aí disputando o Mineiro, né? Acho que o Campeonato Mineiro vai ser olhado com mais carinho pelo Cruzeiro no sentido de dar maior minutagem para os jovens. Foi uma falha que o Cruzeiro teve nas últimas edições, no plural, de Campeonato Mineiro. Os jovens foram pouco utilizados, pouco laptados e o estadual é uma oportunidade interessante de se fazer isso, principalmente na primeira fase, né? Ainda mais se pensando aí em um retorno dos jogadores que atuaram mais na temporada, talvez um retorno de maior desgaste da parte deles, é legal utilizar os jovens para dar esse frescor, mas também para fazer com que eles sejam úteis ao longo da temporada. Agora, eu já tenho opinião de algum tempo que o Batistella poderia estar treinando com mais frequência no profissional. Eu acho até que dentro do elenco do Cruzeiro, pelo menos pensando em lista de relacionados, em composição de plantel, tem um espaço para o Batistella. Não tem um reserva muito consolidado para o Matheus Pereira, né? Pensando que o Batistella é um meio atacante. Então, é legal ele ter essa vivência. Eu espero que depois aí que o calendário do Sub-20 der uma arrefecida, ele possa estar ficando mais disponível no profissional, porque pelo menos essa coisa dele conviver mais de perto com os jogadores, dele entender como o Leonardo Jardim comanda treinos, o que ele deseja, pode ser importante para que no ano que vem ele já comece a pré-temporada mais preparado, para aí sim, dentro de campo, estar ajudando o Cruzeiro. É isso aí, já mais maduro, já um pouco mais pronto, tanto na parte física, quanto na parte mental do jogo, quanto em todos esses aspectos do entendimento do jogo. Acho que ele vai ganhar isso mais rápido e melhor estando no profissional, estando trabalhando com um treinador de alto gabarito como o Leonardo Jardim, que pode potencializar esse jogador e, claro, fica ali naquela transição, né? Porque ele também não pode treinar só com o principal e jogar só com o sub-20, né? Tem que ficar ali algo que seja equilibrado, ficar no meio dos dois ali nessa transição, aprender com o profissional, poder evoluir, mas ainda tá no dia a dia do sub-20, ainda tá competindo com o sub-20, é um jogador que ainda tem idade, né, de sub-17, mas que já é uma estrela do sub-20 do Cruzeiro, mas com toda certeza no ano que vem já é um jogador para o Cruzeiro pensar mais em estar mais ainda dentro dessa rodagem aí do time profissional, seja no Campeonato Mineiro, seja jogando grandes competições também com o Cruzeiro numa Copa do Brasil, numa Libertadores. A gente pensa no Cruzeiro pro ano que vem também disputando aí, né, 4 competições, né? Então vai precisar de um elenco, vai precisar de mais estrutura, de mais jogadores, e o Cauã Batistella, com certeza, com um perfil raro no futebol, tem que estar nesse elenco do Cruzeiro para o ano que vem. Para esse ano ainda, paciência, ainda deixar o jogador maturar, amadurecer e lapidar essa joia que o Cruzeiro tem. Mas como contratação, o jogador que vem aí com um probleminha, não pode jogar nessas primeiras semanas, um edema ósseo, diz que está se recuperando bem. Assim, não vou dizer que feche as portas, mas vocês acham que a chegada do Cauã é pensando na próxima temporada ali?
e assim o Fagner, ele até citou aí como alguém que ele já tinha visto e tudo mais. É um jogador que pode auxiliar nesse processo e talvez ser substituído pelo Cauã? É, por aí, né? O Fagner tá por empréstimo no Cruzeiro, né? O empréstimo dele acaba agora no final desse ano. A gente não sabe se o Fagner vai ficar ou não no Cruzeiro. A minha opinião, né? Eu gostaria que o Fagner ficasse sim no Cruzeiro, porque eu acho que é um cara que ajudou muito, que foi muito bem nessa temporada e poderia sim ficar por aqui, mas mais uma vez, né? Pensando no futuro aí, o Cauã, um jogador do Cruzeiro, viu a oportunidade de mercado, foi lá, abraçou e espero que dê certo, né? É um jogador que também parece muito satisfeito em estar no Cruzeiro, ficou muito feliz. Eu gostaria muito que o Fagner ficasse pensando em um Cruzeiro na Libertadores do ano que vem. Pô, o Fagner disputar uma Copa Libertadores da América com o Cruzeiro, eu acho que seria muito legal. Muito por isso que você falou, Emerson. Ou pelo menos pelo que você gesticulou, né? Também acho que é um cara que tem esse espírito competitivo forte para disputar uma Libertadores. E é um cara que tem experiência na competição também. Não ganhou lá em 2012, quando o Corinthians foi campeão, era o Alessandro, lateral na oportunidade, o Fagner estava no Vasco da Gama, com certeza tem essa ambição aí de conquistar uma Copa Libertadores da América, mas eu acho que a reta final de ano, os últimos meses, vão dizer muito sobre esse futuro do Fagner no Cruzeiro, né? Primeiro ele tem que retornar, tem que voltar dessa lesão e a gente torce para que o quanto antes ele volte, que volte bem, e se ficar saudável até o fim da temporada, sendo útil dentro dos minutos que tiver, como estava sendo, aí tem um cenário para ele, pelo menos, ficar no Cruzeiro por mais uma temporada, né? Aí sendo adquirido em definitivo. Mas para um garoto como o Cauã, ainda em desenvolvimento, é muito legal ele, nesses primeiros meses de Cruzeiro, ter um cara como o Fagner para estar direcionando, para estar auxiliando, né? O Fagner tem esse perfil de líder, assim como o Cássio, que lá atrás chegou ao Cruzeiro e até falou que não queria ser visto tanto como referência, mas o Cássio já carrega isso com ele, e o Fagner também. Então, acho que para o Cauã é muito importante. O próprio William também vai ser importante nesse processo de desenvolvimento dele, afinal de contas, são laterais consolidados, laterais que já foram chamados para a seleção, Fagner até com disputa de Copa do Mundo no currículo, isso é importante para o Cauã, e aí acho que dá para a gente imaginar ele sendo mais importante para o ano que vem. Se vai ser uma espécie de substituto do Fagner ou não, aí a gente não sabe. O futuro vai responder para a gente, mas foi um movimento que me agradou bastante e acho que o custo-benefício dessa contratação foi bem interessante. Vai ser ainda mais interessante ao decorrer da temporada. E a notícia mais importante que o próprio Cauã passou na apresentação foi de que a lesão dele não é grave, né? De que ele já está aí em uma fase final de transição. Importante a gente saber disso, que em breve ele vai estar treinando com o grupo de jogadores. Ontem, Arroio e Rian, logo depois da apresentação, já estavam no campo. E é questão de tempo para o Cauã estar também com os jogadores e ficando à disposição do Leonardo Jardim para jogar. Um jogador também de perfil ofensivo, né? Que a gente já deu para ver um pouco sobre o Cauã Moraes. O Pedrinho até chamou ele de Cauã Prates ontem também. E ele falou sobre o Cauã Prates, que já se enfrentaram nas seleções de base, falou sobre outros jogadores do Cruzeiro também que já se enfrentaram nas seleções. É um jogador que, assim, vinha jogando no Atlético Paranaense, parece que tem um ótimo teto, um ótimo potencial, mas já também mostrando um bom futebol. Não pode jogar pela Copa do Brasil, vale lembrar que já jogou pelo Atlético Paranaense, então não pode atuar aí pelo Cruzeiro, mas gostei muito dessa contratação do Cauã aí, o Cruzeiro rejuvenescendo o seu time, né? O Fagner, que a gente falou que tá emprestado, mas a gente gostaria que ficasse, já é um jogador mais experiente, um jogador mais de idade avançada. O William também já é um jogador mais experiente, não tanto quanto o Fagner, e o Cauã agora um novinho para chegar aí, para somar nesse elenco, né? Então, gostei muito da contratação do jogador. A Natália Priscila até falou que, ó, e se for o William o cara a sair? Então, Natália, pode ser, né? Um jogador que tem mercado, tem proposta. Eu não abriria mão de nenhum deles, se fosse possível, tá? No meu planejamento, inclusive, para lateral direita, como os dois já são experientes e tem um histórico de problema físico, né? Eu tentaria ter 3 ali para lateral direita, porque meio que contando que um sempre vai estar meio que
com dificuldade. E se precisar, inclusive, por exemplo, o William e o Fagner estão inteiros. Aí o Cauã fica sem espaço, ele pode jogar no sub-20, viu, gente? Ele ainda é muito novo, tem 18 anos só. Então, assim, eu gerenciaria a possibilidade com os três aí. E se for possível manter o Fagner, eu fecho com o Arthur. Eu também manteria e com o Caio. El grupo de Cruzeiro me generó mucha confianza, sobre todo también el proyecto que tienen, cómo trabajan, cómo se manejan. Como dije antes, me demuestran que son una familia y creo que yo seré parte de esa familia y vine a aportar todo en mí para juntos lograr muchas cosas. ¿Por qué jugar en Brasil? Porque me gusta mucho la liga brasileña, de acá son mis ídolos, Neymar, Vinicius, y lo que sé de Cruzeiro es que es un equipo muy grande, campeón, y nada, como el presidente lo dijo, mis ganas de estar acá son muy altas, fueron muy altas y gracias a Dios se pudo dar y ya estoy aquí y vamos a afrontar este reto de la mejor manera. Chegou com respostas curtas, poucas ideias, até porque chegou agora, não tem ali aquela fluência no português, né, e tudo mais, mas assim, maior contratação do Cruzeiro na janela quando a gente pensa em volume de grana, né, investido. É parcelado, mas 7 milhões de euros é muita grana, né? Chega para vocês assim como um cara para já contra o Atlético ele não pode jogar, mas contra o Bahia já é um cara que vai entrar assim e já pode acrescentar alguma coisa ou vamos ter paciência, deixar ele se adaptar com mais tempo? Paciência sempre, né? Acho que é sempre a melhor opção, mas é um cara para o momento agora. Já é um cara para jogar, tanto ele quanto o Sinisterra são aí os nomes mais chamativos do Cruzeiro na janela e são os caras assim que fizeram mais, que provocaram mais uma mobilização da torcida. Eu não esperava que o Cruzeiro fosse atrás de dois grandes nomes assim, dois caras que fossem impactar desse jeito na janela, tanto o Sinisterra quanto o Arroio, e tem uma expectativa alta pelo jogador, por mais que ele tenha ainda 19 anos, é um cara assim com teto altíssimo e pode ser de um nível que o Cruzeiro não tem hoje. Então tem muita expectativa com ele, sim. Tá rapidinho ali nas respostas também. Tava um pouco inseguro ainda na coletiva, pessoal falando mais devagar com ele, assim, e ele já respondendo em espanhol, ó, cortando. O Arroio, inclusive, ele fala que para o jogo contra o Bahia ele já vai estar à disposição, né? Aí dependendo do que o Jardim pensar, mas é um cara que eu tenho expectativa de que em 2025 possa estar ajudando, né? Repetindo, dos 4 reforços do Cruzeiro, dá para se esperar boas coisas de Sinisterra e Arroio em 2025. É claro que o ideal para qualquer jogador é iniciar uma temporada por um clube, fazer a pré-temporada, aí dá para se criar mais expectativa. Mas diante da qualidade desses jogadores, pelo que eles já mostraram e até mesmo pelas carências que o Cruzeiro tem, acho que dá para a gente esperar muitos minutos para os dois. No caso de Rian e Cauã, é bom ter um pouco mais de calma. Mas o Arroio foi um investimento muito interessante do Cruzeiro e aparentemente ele se interessou muito pelo projeto, né? O Pedrinho fala que se não fosse o Arroio, se não fosse o esforço dele, o Cruzeiro não conseguiria contratar o jogador. E aí casa com aquilo que tinha dito o Leonardo Jardim, né? Hoje ele quer jogador no Cruzeiro que queira estar no clube. E o Arroio fez esse esforço, até passou do ponto. Né? Precisamos enfatizar isso, porque faltar a treinamentos não é o melhor caminho. Então, é preciso tratar essa questão com o jogador, mas, de um modo geral, é legal ver ele com vontade de vestir a camisa do Cruzeiro, de ajudar, e acho que vai ser muito importante para a gente no Brasileirão, e se Deus quiser também na Copa do Brasil, com a gente chegar numa fase de semifinais, e aí sim, ele estando à disposição dentro do torneio. Fala, galera! Se você quer ficar por dentro de tudo, a dica é muito clara. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem e ativem as notificações para não perderem nenhuma notícia exclusiva. Assim vocês garantem que vão receber em primeira mão as atualizações do Cruzeiro todos os dias. Vamos lá, galera!